Um corpo de massa de 200 gramas, então tá aqui o corpo. Ele é submetido à ação das forças 1F, 2F, 3F, coplanares. Coplanares quer dizer o seguinte, elas não estão ali em 3D, tá bom? Elas estão todas nesse plano aqui, ó. O plano da folha que você tá vendo agora na sua frente, ó. Pá! Tá tudo ali naquele plano. Pode estar vertical ou horizontal, mas não tá em 3D. Os módulos dela agora, ou seja, a magnitude, né? O número. 5 newtons, 4 newtons e 2 newtons. Ele falou o módulo porque ele não tá dizendo ali para onde elas estão apontando. Mas está escrito aqui para onde estão apontando. Então eu sei que a F1 eu já desenharia na prova, tá? F1 aqui é 5 newtons. A F3 está oposta, né? Ela está na mesma direção, mas em sentido oposto. Então ela está competindo com essa daqui. Ok? Está saindo do corpo, ou seja, pode ser que ela esteja sendo aplicada aqui, tá bom? Só para vocês saberem. E essa de 5 newtons pode estar sendo aplicada aqui. Mas ela está representada do outro lado já. Essa aqui, a F3, ela é 2 newtons. E essa força aqui, F2, ele está sendo empurrado para cima, né? Por alguma coisa. Tem alguma coisa empurrando ele para cima. E não tem nada segurando ele. Então, ele deve estar com uma mochila jato para subir. Né? Alguém está subindo ele, sério mesmo. 4 newtons. Esse corpo, a tendência é que ele esteja acelerando para cima. Com certeza, tem força resultante para cima. E a tendência é que ele esteja também acelerando para a direita. Porque 5 para lá e 2 para cá vai resultar em 3 para cá. Em sentidos opostos essa daqui. Então, 5 menos 2, que está atrapalhando. Vai sobrar 3 ainda. Ele vai estar ganhando velocidade para lá e para cima. Ele vai estar indo, então, onde? Onde que ele vai estar efetivamente indo? Para cá. Cada vez mais rápido. Ou seja, né? Essas forças aqui, elas têm que ser analisadas em conjunto para você entender o que está sobrando aqui. E a gente já entendeu. Quanto vale a aceleração do corpo? Mas para eu saber quanto vale a aceleração do corpo, eu preciso saber o quê? Quanto vale a força. Então, mas a primeira coisa é saber como é que está ficando aqui o balanço das forças. Né? Eu vou redesenhar aqui agora. Então, vou primeiro colocar só as que estão aqui no sentido, na direção horizontal. Né? Para esse lado aqui, né, fazendo como se fosse assim, tem 5 newtons. E para esse lado aqui, fazendo como se fosse assim, tem 2 newtons. Eu sei que eu inverti, mas eu posso desenhar assim também. É que os 5 newtons está desenhado aqui, saindo do corpo, né? Como já uma tendência de movimento. Na prática mesmo, eu sei que o que está sobrando é isso aqui. 3 newtons para cá. E para cima, a F2 de 4 newtons está sozinha. Então agora, primeira coisa, essas são as resultantes. Mas entre elas também tem que ter uma resultante. Então, primeira coisa, qual é a direção resultante? A direção resultante vai estar aqui no meio delas. Percebe? A direção resultante vai estar aqui no meio delas. E você tem que começar descobrindo isso. Tem que entender qual vai ser essa direção resultante. Veja bem, um conhecimento de Pitágoras é o necessário para você começar a entender a regra do paralelogramo. Por quê? Mas eu quero que você imagine isso aqui, ó. A gente vai fazer aqui retas, trajetórias passando assim, delimitando essas forças, tá? A resultante entre essas duas, porque o corpo está sendo puxado ao mesmo tempo para duas direções. Ela tem que vir para cá. Como que você faz para cá? Eu quero o valor disso. Porque eu estou vendo mais ou menos a direção, mas eu quero saber agora quanto vale o número disso. Quanto vale o número disso? Bem, com certeza aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então isso aqui é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Se isso é uma hipotenusa, quanto seria esse lado aqui dela? Porque isso aqui é uma hipotenusa, isso é um cateto, isso é um cateto. Esse cateto aqui, ele é o adjacente ou ele é o oposto? Depende. Você tem que escolher adjacente. Estou falando desse ângulo aqui? Tá, então desse ângulo aqui, esse é o adjacente e esse é o oposto. Estou falando desse ângulo aqui, esse é o oposto e esse é o adjacente. Então, nesse caso, para tu descobrir o valor desse negócio aqui, como é que você pode fazer? Por exemplo, quanto vale isso aqui? Vale a mesma coisa que a força 2. Lembra que a força 2 vale 4. Quanto vale esse aqui? Vale a mesma coisa que essa força aqui que está aqui em cima, né? Quanto vale esse cateto aqui? É essa própria força. A força F1. Só que, nesse caso, lembra que tu já calculou a resultante. Lembra que tu já calculou a resultante. Tu já teria matado isso daqui. É porque eu estava desenhando ali embaixo, eu vim desenhar aqui. Tu já teria matado, tu já estaria com outra figura. Ó, é porque na figura fica um pouco mais difícil de você enxergar. Eu estava querendo ser bem didático. Mas a figura aqui, ó. Estou desenhando a figura só com as resultantes. Então, esse 4 aqui se mantém. E aqui embaixo, você tem o 3, que já é fruto da decomposição que você fez ali. Né? Então, essa daqui já são as duas resultantes, tá? Aí, agora sim, você traça aqui. E você sabe que, na prática, a resultante vai vir para cá. Tá, mas o ponto é, qual é essa resultante diagonal aqui? Qual é, né? Você tem que descobrir isso aqui. O que tu sabe é que isso aqui
é 4. Por comparar com isso aqui, tu sabe que isso aqui é 4, tá? Agora pronto. Triângulo, retângulo com 3, 4 e 5. É o triângulo pitagórico. Quando você tem um cateto igual a 3 e outro a 4, isso aqui é 5. Então pronto. Esse corpo agora, na prática, você pode imaginar que tudo que está acontecendo com ele é isso. Ele está sendo acelerado por essa força aqui. Que é uma força de 5 newtons. Acabou. E olha que tinham várias ali, né? Tinha uma de tanto, em várias direções. No fundo é só isso. É como se tivesse uma de 5 newtons assim. Pergunta é, e qual é a aceleração desse cara? Agora que tu já sabe a força, princípio fundamental da dinâmica. Força igual a massa vezes a aceleração. Qual é a aceleração desse corpo? Estão fazendo uma força de 5 newtons nele. Ele tem 200 gramas. Lembra que a massa é em quilo, então 0,2. Qual é a aceleração? 5 dividido por 0,2. Tá? Isso dá 50 por 2, 25. A aceleração é 25 metros por segundo ao quadrado.